Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de conversar com vocês, eu queria que você se inscrevesse e ativasse os sininhos para você não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu coloque aqui. Vou colocar um vídeo aqui, ó, para vocês assistirem, que foi o último vídeo que eu fiz sobre como tratar constipação intestinal. Se você ainda não assistiu, assista. E hoje sobre o que eu vou falar? Sobre os carboidratos. Será mesmo que os carboidratos são um vilão da dieta? Hoje eu vejo um medo muito grande das pessoas de comerem um carboidrato. Ou as pessoas comem carboidrato demais, ou as pessoas estão com pânico de consumir esses alimentos que são ricos em carboidratos. E será mesmo que as pessoas engordam ou não conseguem emagrecer porque comem carboidrato demais ou por conta do carboidrato? E aí a primeira coisa que você tem que entender é o que são carboidratos. Carboidrato é um dos macronutrientes da nossa alimentação. Então, nós temos lipídios, proteínas e carboidratos. E eles são um dos macronutrientes. Quais são as principais fontes de carboidrato? Temos os cereais integrais, refinados. Temos as frutas e as raízes, né? Que seriam as fontes naturais de carboidratos da nossa alimentação. E temos também os açúcares, né? Alimentos que são ricos em açúcares, eles também têm um alto aporte de carboidrato. E qual a principal função dos carboidratos no nosso organismo? O carboidrato, ele é a fonte de energia principal, tanto do nosso corpo, dos nossos músculos, quanto do nosso cérebro. Por isso que uma pessoa, quando ela fica muito tempo sem se alimentar, corta completamente o carboidrato ou fica muitas horas sem comer, ela acaba desmaiando, porque falta glicose lá para o nosso cérebro e aí o corpo ele desliga o seu organismo para te proteger. Então, Nutri, carboidrato engorda? A primeira pergunta que eu queria te fazer é essa: será mesmo que carboidrato engorda? Arroz engorda, macarrão engorda, pão engorda? Se fosse tão simples assim, todo ser humano, toda pessoa que come arroz, macarrão, pão, estaria acima do peso, concorda comigo? Então, será que é tudo culpa do carboidrato? Não. Pare e pense se você conhece alguém que, por exemplo, tem como base na sua alimentação, consome arroz com feijão, consome pão, consome macarrão e não está acima do peso. Você conhece algum magro que come carboidrato, que come arroz? Acredito que sim. Então, o carboidrato, ele não é o único responsável pelo ganho de peso na população. Sim, muitas pessoas têm um alto consumo de carboidrato, principalmente através de alimentos industrializados. Mas o carboidrato, por si só, ele não engorda. O que engorda? Você consumir mais calorias do que você gasta. Então, você pode comer carboidrato em todas as suas refeições e mesmo assim, por exemplo, emagrecer. A conta não é tão simples assim. Ok? Então, carboidrato à noite. As pessoas têm pânico de comer carboidrato à noite. Não engorda. Fruta não engorda. Arroz não engorda. Pão não engorda. Macarrão não engorda. O que engorda é você comer de forma desajustada na combinação dos alimentos e você consumir mais calorias do que você gasta. Se você consumir carboidrato além da sua necessidade nutricional, carboidrato que a gente consome e não gasta é armazenado em forma, sim, de gordura, de tecido adiposo. Então, como consumir os carboidratos e não ter ganho de peso? Ou como emagrecer consumindo carboidrato? Porque quando eu calculo uma dieta, por exemplo, baixa em carboidrato, que é a maioria das dietas que eu calculo para emagrecimento, ela é baixa em carboidrato, mesmo assim eu consigo colocar carboidrato em todas as refeições. Dá para emagrecer comendo arroz, feijão no almoço, comendo pão, comendo fruta, desde que isso esteja calculado e incluído dentro de um plano alimentar equilibrado. Então, como consumir carboidrato? Primeiro, prefira sempre as fontes naturais. Frutas, as raízes, né? Batata, inhame, aipim, batata baroa, batata doce. Os cereais, quando consumi-los, né? De preferência os integrais, porque eles têm um aporte de fibra melhor. Então, a absorção desse carboidrato é diferente, é mais lenta. Segunda questão importante, sempre consumir esse carboidrato junto a uma fonte proteica. Por quê? Quando a gente consome o carboidrato sozinho, a gente tem um pico de liberação de insulina no nosso corpo. E isso faz com que aquele carboidrato seja rapidamente absorvido, rapidamente você vai sentir fome
E isso favorece também o acúmulo de gordura abdominal, a insulina alta no corpo, além de muitos outros problemas de saúde que isso pode trazer. Então vai consumir um carboidrato, seja fruto, pão, raiz, sempre com uma fonte proteica, sempre com carne, peixe, frango, um ovinho e de preferência também sempre com alimentos que tenham fibras, então legumes e verduras, porque aí a absorção desse carboidrato é mais lenta, a liberação de insulina pelo seu corpo é melhor e aí a metabolização desse carboidrato vai ser completamente diferente. Então consuma de fontes naturais, sempre combinado com uma proteína e melhor ainda com alimentos que tenham fibra. Outra coisa super importante, não tirar completamente o carboidrato da sua alimentação. Por quê? O que eu falei lá no início? Que o carboidrato é a fonte principal de energia do seu corpo e do seu cérebro. Se falta carboidrato, se a pessoa tira completamente, faz uma dieta que ela tira completamente carboidrato, muito provavelmente ela vai perder massa muscular, porque se a gente erra para menos na comida, o corpo tira a energia lá da sua massa muscular e isso não é interessante. Ela vai se sentir fraca, de mau humor, vai ficar com dificuldade para realizar as suas atividades diárias e pode ter sintomas como, por exemplo, dor de cabeça, dificuldade de concentração, oscilação de humor. Então não é uma estratégia interessante, muito pelo contrário, tirar completamente o carboidrato da sua alimentação. O que você precisa é aprender a ajustar esse carboidrato dentro do seu planejamento alimentar. Você precisa priorizar carboidratos que são de fontes naturais, como eu falei, e aprender principalmente que essa é a chave do processo. Combinar esse carboidrato, de preferência com uma fonte proteica e melhor dos mundos, junto com alimentos que tenham fibra. Então, o carboidrato é o vilão da dieta? Não. Não saber, não conhecer os alimentos, não saber combinar os alimentos ou não ajustar a complexidade de uma alimentação do dia inteiro, esses são os problemas que eu vejo principalmente no processo de emagrecimento. Então, pode voltar a consumir os seus carboidratos em paz e aprenda mais sobre a sua alimentação. Isso é importante demais nesse processo. Muito obrigada mais uma vez. Se você ainda não me segue lá no Instagram, coloco muito conteúdo por lá. Não deixe de se inscrever no canal para você não ficar de fora de muito conteúdo aqui que com certeza irá te ajudar muito nesse processo. Obrigada!